Então, vamos começando, né? Sim. Conforme prometido, a gente hoje deixa um pouco de lado o direito administrativo e os nossos estatutos e vamos para a área, para comemorar o Dia do Professor, vamos para a área da educação. Então, Com certeza. o que nós já vimos sobre a educação? Nós vimos lá no artigo 6º que a educação faz parte dos direitos sociais. Lembra daquele mnemônico lá? Temos férias demais, temos lazer demais. Lazer demais. Lembra? Pois é. Uhum. A educação está dentro do lazer. Lá no Temos tem um ezinho que é educação. Então, faz parte dos direitos sociais, está no artigo 6º da nossa Constituição, como nós vimos na primeira aula. Logo em seguida, ainda na Constituição, hoje nós vamos ver a metade da aula da Constituição, mas já vamos ver o ECA e a LDB hoje. Ah, tá. E na próxima aula, só para ter uma ideia como é que eu separei, na próxima aula nós vamos partir da LDB e do ECA e vamos naquelas legislações esparsas que falam sobre a educação étnico-racial e a educação inclusiva, que nós já tivemos algumas pinceladas, né? Já contextualizando com exercícios já também. Uhum. No artigo 30, uma coisa que nós comentamos mais de uma aula, paralelamente. Compete aos municípios, já que nós estamos fazendo um concurso municipal, qual é a competência do nosso prefeito, dos municípios em relação à educação? Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e ensino fundamental. Olha só, nós vamos ver na LDB ainda hoje, que é competência dos municípios, a educação infantil e o ensino fundamental. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então aí nós pulamos lá para um artigo da Constituição que nós não vimos ainda, que é exatamente o capítulo que fala da educação como direito social. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. É importante que a gente saiba disso. Dever também da família. O ECA enfatiza muito isso, assim como a LDB. Como ela será promovida? Ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento, Paulo Freire, da pessoa, seu preparo. Educação, o direito também é cultura. Né? Verdade. Não pode esquecer os doutrinadores. Seu preparo para o exercício da cidadania, olha só. Isso aqui vai aparecer 3 vezes na aula de hoje, nas 3 legislações estudadas. Qual a finalidade da educação? Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Muito bem. O ensino, ele será ministrado, importante, cai na prova, eu vou mostrar a questão da nossa banca. O ensino será ministrado com base em quais princípios? Então, segundo a Constituição Federal, também aparece na nossa legislação municipal. Quais são os princípios do ensino público? No caso, a nível federal. Igualdade de condições para acesso e permanência. Liberdade de aprender e ensinar. Pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo. Grifa as primeiras palavras. Liberdade de condições. Igualdade de condições, né? Autonomia, todos terem acesso, né? Liberdade para aprender e ensinar, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, olha aí a livre docência, a liberdade de cátedra, né? E, inclusive, coexistência com instituições públicas e privadas de ensino, ou seja, trazendo a iniciativa privada para o terreno da educação, para ser coadjuvante, coautor. Gratuidade, essa palavrinha mágica, gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais, bonito isso, né? Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, nós já estudamos nosso plano de carreira, começamos a ver, paramos nas férias, lembra disso? Nas férias, uhum. Planos de carreira,
com ingresso exclusivamente por concurso público, ou seja, não temos professores convidados, nem cargo de confiança para professor. É só concursado. E um concurso público de provas e títulos. Provas e títulos. Não ou títulos. Muito bem. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Tudo isso são princípios, não esquecendo, estamos falando dos princípios do ensino público. O que é gestão democrática do ensino público? É a participação da sociedade, é a participação, inclusive, no programa de ensino, no programa no plano de ensino dos colégios, das escolas, com a participação dos pais, certo? Isso é gestão democrática. Garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal. Esse piso salarial não cai na nosso edital a lei que o regula. Garantia, último princípio, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Muito bem, aqui nós paramos e vamos resolver uma questão. Tá. Como a nossa banca perguntou no concurso da Prefeitura de Viadutos, ano passado. Vamos lá. Foi lá para a Constituição Federal, como nós estamos vendo, e disse que a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Muito bem. Dessa forma, o que eu quero saber? O ensino será ministrado com base em quais princípios? Liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e saber? Sim. Cobrança do ensino em estabelecimentos oficiais públicos? Cobrança. Ou gratuidade? Gratuidade. Então, essa aqui não. Questão fácil, né? Mas a gente tem que estar com as informações frescas na cabeça. Frescas, eu ia dizer. Daqui, sei lá, 4 meses, talvez a gente tenha que reler esse material. Valorização dos profissionais da educação, garantidos na forma da lei planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos aos das redes públicas. Então, o gabarito seria? Seria 1 e 3, seria B. Isso aí, perfeito. B. Bem. Continuando, na Constituição ainda. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de quê? Quais são as garantias ou quais são os deveres do Estado com relação à educação? Olha só, educação básica obrigatória. Olha só, a educação, ela não é só um direito, ela é obrigatória para a sociedade. Ou seja, nós vamos ver no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que os pais e responsáveis, eles têm o dever e eles podem ser, inclusive, penalizados se não colocarem os seus filhos em estabelecimentos de ensino, certo? Em uma certa idade, né? De acordo com a idade, com certeza. Então, a educação básica, ela é obrigatória e gratuita. Olha só esse prazo aqui, essa data. Dos 4 aos 17 anos de idade. Então, qual é o dever do Estado? Em que faixa etária o Estado é comprometido em fornecer educação básica? Dos 4 aos 17 anos de idade. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na sua idade própria. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ele é direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? Ele é um direito público, ele é um direito dado a todas as pessoas, a todos os cidadãos, aqueles que compõem uma sociedade, e ele é subjetivo por quê? Porque ele pode ser manutenido, ele pode ser acionado mediante livre iniciativa de qualquer cidadão. Ou seja, não é automaticamente.
Então, se a pessoa se sentir prejudicada, ela vai recorrer aos meios competentes para exercer o seu direito. Por isso, a subjetividade. No momento em que, por exemplo, um pai tiver negada a entrada do seu filho num colégio e ele está em idade escolar, ou seja, dos 4 aos 17, ou mesmo não teve acesso antes, ele pode manusear de instrumentos jurídicos para se valer dos seus direitos. Então, por isso que ele é um direito público subjetivo. Ele depende da iniciativa das partes, certo? Aí, o que acontece? Qual é a sanção, qual é o imperativo que a Constituição coloca frente ao Estado, frente à União? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou da sua oferta ou a sua oferta irregular, ou seja, caçaram a escola lá do Paço dos Geraldos, lá indo para São Cepé, e não ofereceram outra, simplesmente pararam de pagar os professores, tiraram a escola de lá, o prefeito ele poderá sofrer um mandado de segurança, uma ação civil pública ou uma ação popular, por exemplo. Certo? E importa a responsabilidade da autoridade competente, certo? Poder executivo. Ah, sim. Muito bem. Compete ao poder público recensear os educandos, ou seja, ele tem que manter controle dos alunos para saber se ele está prestando o serviço integral. Se não tem alunos, crianças em idade escolar que não estão cobertas pela rede de ensino. Então, é obrigação do poder público, leia-se prefeito e secretaria de educação, recensear os educandos, ou seja, manter um controle. O ensino é livre à iniciativa privada, ou seja, colégios particulares, atendidas às seguintes condições. Quais são? Cumprimento das normas gerais de educação nacional, que seriam, entre elas, a LDB. Certo? O Plano Nacional de Educação também é uma norma de educação nacional, vamos falar sobre ele daqui a pouco. Autorização, ainda no âmbito particular. Autorização, ela precisa de uma autorização para funcionar, e a avaliação de qualidade pelo poder público. Certo? Eu não posso montar uma escolinha no fundo do pátio de casa e querer sair cobrando mensalidade. Eu vou precisar de um alvará de funcionamento, vou passar por algumas fiscalizações, e somente aí, se eu cumprir os requisitos controlados pelo poder público, eu vou ter condições de abrir uma escola. Muito bem. Ainda na Constituição, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, né? É o Plano Nacional de Educação, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Até aí tranquilo, né? O que fala sobre o ensino religioso? Eu, no meu segundo grau, optei por não fazer, por exemplo. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, certo? Então, nada daquilo de colocar o ensino religioso na parte da tarde para justamente afastar as pessoas, né? Ou onerar mais em um transporte a mais. Tem que ser dentro da grade. O ensino fundamental regular, importante essa palavra, ensino fundamental regular, ou seja, agora, do 1º ao 9º ano, será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas, aquela legislação que nós já começamos a estudar, asseguradas às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Ou seja, uma escola situada em uma aldeia, que não se chama mais aldeia, se chama comunidade indígena, lá será ministrada por um professor que domine o idioma, domine a linguagem local. Certo? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Muito bem. Nós vamos ver daqui a pouco que o ensino fundamental é competência do município e que também é competência do Estado. Estado ente federativo, Rio Grande do Sul. Então, o Estado também tem competência concorrente no ensino fundamental. Então, eles trabalham em forma de colaboração. Por exemplo, uma área que não é abrangida, um bairro, por assim dizer,
que não é abrangido por uma escola municipal, será abrangido por uma escola estadual. Certo? Ah, sim. Tem que ter uma escola. Oi? No caso, tem que abranger uma escola, sendo estadual ou municipal. Exatamente. Cada região, cada área demográfica deverá ser atendida por um ente municipal ou estadual. Por isso que eles trabalham em colaboração. A União, olha só, a União, eu já falei disso na terceira aula. A União organizará o Sistema Federal de Ensino. Sistema Federal, leia-se ensino superior. Sim. Que é de regra. E ensino técnico também. Ensino técnico. Por isso que nós temos os IFs e os CETISmos. Sim. E organizará o sistema federal e dos territórios. E financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Muito bem. Tranquilo até aí? Tranquilo. Olha só. Dentro desse princípio geral, o que nós delineamos? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. O que é o ensino fundamental e o que é a educação infantil? Educação infantil a partir dos 4 anos. Dos 4. Certo? E o ensino fundamental da primeira série ao 9º ano. Séries iniciais e séries finais do ensino fundamental. Então, do primeiro à 9ª série, temos o ensino fundamental. Tudo isso a critério do município. Já os estados e o Distrito Federal, olha só, os estados, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, atuarão prioritariamente no quê? No ensino fundamental mais médio. Viu só como ensino fundamental então, é médio comum? É só Estado e Distrito Federal. O ensino fundamental é comum para município, Estado e Distrito Federal. Exatamente. Basicamente, para a gente entender, grosso modo, ensino técnico e faculdades, ensino superior, União. Tá. Município fica com o quê? Ensino fundamental. E educação infantil. E, naquele meio termo, supletivamente, complementarmente, nós temos o Estado, que navega entre ensino fundamental, complementando o município, e o ensino médio. Tranquilo? Tô anotando aqui. Tá, tranquilo. Bom, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Tá, o ensino regular é aquele que nós sabemos. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esse é o ensino regular. Sim. E essa é a previsão da educação básica pública. Básica pública. Certo? Na LDB nós vamos ver a miúde esses detalhes. Sim. A União, os estados do Distrito Federal e mais municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Ou seja, sempre em regime de colaboração. Aqui é importante, quando fala em números, é assim que a gente consegue processar o estado e o município. A União aplicará, isso aqui gera direitos, a União deverá aplicar anualmente nunca menos de 18% da receita resultante dos impostos. E os estados e distritos federal e municípios, 25%. Tá ali, artigo 212. A União deverá aplicar 18%, no mínimo, na educação. Estados e municípios e Distrito Federal, 25%, para manutenção e desenvolvimento do ensino. Números, né? Números sempre aparece alguma coisa. Então, mas 18% e 25% no mínimo do quê? Da receita dos impostos. Tá. Tranquilo?
A receita dos impostos, tá? Tranquilo. Último artigo da Constituição de hoje, vamos para outra legislação. A lei estabelecerá, olha aquilo que eu falei do Plano Nacional, PNE. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. Com qual durabilidade? De 10 anos. Duração decenal. Então, o Plano Nacional de Educação ele é de 10 anos. Com o objetivo de articular, qual é a finalidade? Nós vamos ver na LDB sobre isso, mais detalhadamente. Qual o objetivo do Plano Nacional de Educação? Articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir o quê? Diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de quê? Ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, que conduzam a quê? Ou seja, quais os objetivos da implementação do Plano Nacional de Educação? Erradicar o analfabetismo. Aí sobra só os analfabetos funcionais, né? Que sabem ler, mas não sabem interpretar. Interpretar, não entendem. Universalização do atendimento escolar, ou seja, a difusão integral do ensino. Melhoria da qualidade do ensino. Formação de novo para o trabalho, sempre visando o capitalismo, né? Promoção humanística. Aqui nós falamos do capitalismo e agora nós vamos para as humanas. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Muito bem. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos. A meta nós já temos, né? 18% e 25%. Em educação como proporção do produto interno bruto. Então, nós temos uma média de aplicação dos tributos e meta de aplicação a nível nacional do PIB. E é esse tipo de aplicação que faz com que o nosso índice de desenvolvimento humano cresça. Certo? Mas isso é questão de geopolítica. Bom, agora nós passamos para a nossa querida Lei 93/94 de 96, a LDB. Ela estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional. Muito bem. O que ela diz no seu artigo 1º? Ela traz a definição do que é educação. Muito bem. O que é educação? A educação, ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, começa pela família, olha só. Na convivência humana, sociedade. No trabalho, vamos ver muito sobre o trabalho aqui. Nas instituições de ensino, só em terceiro lugar fala da escola. Nas instituições de ensino e pesquisa. Nos movimentos sociais, não sei por que isso, mas enfim, deve ser coisa do Freire. E organizações da sociedade civil. E nas manifestações culturais. Muito bem. Tudo isso... Mesmo assim, as famílias delegam a responsabilidade toda para a escola, né? É uma velha discussão. Essa coisa de dizer que o professor, a escola é que tem que ensinar a ser cidadão. Na verdade, não. Na verdade, não. A escola ela faz parte de um processo complexo de formação do indivíduo, do ser, que é muito mais do que um aluno. Então, é que os pais, por vezes, de acordo com a sua formação, eles acham que, ou da sua pouca informação, eles acham que tudo que se tem que aprender vai estar lá nos bancos escolares. Na verdade, não. A criança ela já chega com ela já chega um indivíduo em formação ali, um indivíduo com uma carga muito grande na escola. O professor não vai fazer milagre. Entendeu? Com certeza. Esse negócio de endireitar o pepino, que as professoras, já ouviu essa expressão? Já. É de pequeno que se desentorta o pepino. Não, esse negócio de pepino é para salada. Não. Gente, não dá certo, não dá, não rola. Não. A educação, como está ali no artigo 1º da LDB, é um processo complexo que envolve várias facetas. A escola está no 3º grau de hierarquia. Imagina. Bom, então, a educação escolar ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Certo? Nós tínhamos algum freiriano escrevendo a lei e, do outro lado, nós tínhamos um capitalista ou pós-marxista ali que estava influenciando junto. Pode ser
formação humanística, mas sempre voltada para o trabalho. A educação, olha de novo, dever da família e do Estado, olha só, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Isso é meia hora. Ainda temos meia hora ainda. Ideais de solidariedade humana tem por finalidade, então, qual a finalidade da educação? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, novamente, sempre visando o trabalho. Muito bem. E aqui, olha só, nós já vimos na Constituição os princípios. Aqui a LDB pegou os princípios da Constituição Federal e implementou mais uns 6 ou 7. Né? Então, nós já vimos igualdade de condições. Então, o ensino será ministrado com base nos princípios. Vamos já resolver uma questão que perde os princípios. Igualdade de condições para o acesso, liberdade de aprender e ensinar, já vimos. Pluralismo de ideias, ótimo. Respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas. Gratuidade, importante. Valorização do profissional da educação escolar, que nós já sabemos mediante um plano de carreira. Gestão democrática do ensino público, com a participação dos pais, por exemplo. Garantia de padrão de qualidade. Valorização, olha aqui, valorização... Essa aqui não. Hã? Essa a gente não viu. Isso. Valorização do quê? Experiência extraescolar, né? Oferecimento de estágios, oficinas, trabalhos de formação complementar, palestras educativas e várias outras, atividades artísticas, visitas a museus e outras coisas mais, que vão complementar a formação pedagógica. Vinculação entre educação escolar, o trabalho e práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial, vamos explorar bastante isso na aula que vem. Sempre uma visão de inclusão, né? Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Muito bem. Artigo 4º da LDB. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de quê? Garantias do Estado, novamente. Estava lá na Constituição. Educação básica obrigatória e gratuita olha a faixa etária, 4 aos 17 anos, organizada da seguinte forma, aquilo que nós tínhamos falado. Pré-escola, que é o ensino infantil, né? Sim. Ensino fundamental, do primeiro ano ao 9º. Ao 9º. Ensino médio, 1º, 2º, 3º. Essa educação infantil gratuita, as crianças de até 5 anos de idade. Lembra que nós, funcionários públicos municipais, teremos para nossos filhos a educação infantil gratuita até 6 anos de idade. Lembra disso? Sim. Pelo Estatuto do Servidor Público de Santa Maria. Agora a LDB traz que não, que é... Não, até é diferente. Aqui é para os normais, para as pessoas normais que não têm um cargo público. Entendi. Para as pessoas normais, seletistas que trabalham, que são autônomos, seus filhos só são amparados até 5 anos de idade. Para os anormais, os funcionários públicos, por exemplo, garantia de até 6 anos de idade. Até 6 anos. Tá? Tá. Atendimento educacional. Olha aqui, vamos trabalhar a aula que vem. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência. Vamos estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos revisitá-lo, na verdade. Sim. Nós vimos até algumas definições de deficiência e de limitações, né? Pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular. Nada de APAE, terceiro setor, separar as pessoas. Esse negócio de APAE, de separar, isso era num outro momento. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento sobre educação inclusiva e aquelas iniciativas de terceiro setor, dentre elas a APAE, onde eram estabelecimentos especializados e separados, aquilo é um momento passado. Hoje,
Nós vivemos a era da inclusão, ou seja, as pessoas devem trabalhar todas juntas. Essas pessoas com alguma deficiência, dificuldade, superdotação e outros, elas devem trabalhar dentro da sociedade, com as outras pessoas ditas normais. Mas eu escutei agora, eu não sei, mas eu acredito que foi até da parte do governo, mas em relação ao presidente, não foi a parte dele que queria separar, em vez de incluir. Eu escutei uma notícia eu acho um pouco, eu não sei, eu não escutei, mas eu acho um pouco, não sei se não seria uma fake news, porque a esposa dele, a Michelle, ela tem formação nessa área e eu acho que ela dentro da função dela de primeira-dama, ela tem uma função, como primeira-dama, ela abarcou essa pasta da inclusão, ela se encarregou dessa pasta da inclusão. Não condiz. Acho meio difícil. Eu não vi essa, mas o que eu posso te dizer com certeza, independente de políticas atuais, a nossa LDB traz para o concurso e ela inaugura uma nova fase da educação inclusiva, ou seja, uma nova fase da educação especial da inclusão. Independente de Lula, de Bolsonaro, do presidente que tiver agora, ou do próximo que vier. A LDB, para o nosso concurso, ela inaugura a fase da inclusão, certo? Pessoas com alguma limitação dentro da sala de aula normal. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não o concluíram na idade própria. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, e é nessa levada que entra o Enem. O Enem, como uma política pública de acesso ao ensino superior, né? Depois veio o ProUni, que é uma bolsa, né? Mas o Enem e o SISU, o próprio SISU, leva o acesso onde o antigo vestibular limitava certos acessos pelo meio econômico, né? Muito bem. Ainda então, questão chatinha, caiu para professor de viadutos, 2019. Conforme a Lei 93/94 LDB, o dever do Estado para com a educação escolar pública deverá ser efetivado mediante a garantia de educação básica gratuita. Educação básica gratuita de quantos a quantos anos? Aquela faixa etária que eu falei. Dos 4 a 17. Perfeito, dos 4 aos 17. Viu como ela cobra números? Banca chata, enjoada, detalhista. Porque a pessoa, no caso, daí não basta só saber interpretar, né? A pessoa tem que conhecer a teoria mesmo, né? Exato. Nós vamos ver, quando nós falamos em inclusão e falamos nas políticas de ensino étnico-racial, nós conseguimos, tranquilamente, fazendo uma leitura atenta, não dinâmica, mas uma leitura superficial, a gente consegue. Mas quando trata daqueles velhos estatutos, Constituição Federal e LDB, vai nos prazos, não adianta. Ela pega prazos e datas, e percentuais, tipo 18% e 25%. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Tudo isso é dever do Estado, ainda estamos no dever do Estado. Oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades. Isso aqui é o EJA, tá? Sim. Isso é o EJA. Sim. Garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Ou seja, abonar faltas de pessoas, o controle de faltas do EJA, ele é um pouco diferenciado, um pouco, digamos assim, mais permissivo, certo? E as avaliações também, visando sempre evitar a evasão, que não é fácil, né? Tu ser carpinteiro e pedreiro até às 19 horas, ou às vezes até mais, e chegar até às 10 da noite. Chegar das 7 às 10 para estudar. Complicado. Aí, se tu começar a apertar demais, tu vai perder os alunos.
Vai fazer com que ocorra muita evasão. Sim, a vantagem disso é que tu tem que construir novas estratégias, não é ser... A ideia não é ser tolerante ou ser permissivo, é construir novas estratégias. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares e material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, certo? Tudo ao educando. Isso seria maravilhoso, né? Tu ter uma enfermaria em cada escola, tu ter um ônibus para buscar as crianças. É mais um daqueles do que a gente chama no direito de norma em branco, que é uma letra morta, que a gente não consegue implementar, né? Mas a lei é muito bonita. Quem sabe um dia. Padrões mínimos de qualidade de ensino. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência. A toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, a partir daí, ela já pode exigir esse direito. O pai já pode exigir esse direito. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação. Olha só, imagina a Natiele, recém-concursada, tendo que aplicar prova no aluno ou dar aula para o aluno no hospital. O aluno de educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar. Ainda mais agora em época de Covid, hein? Imagina! Vai lá no USB lá dar aula para o aluno. Normal. Já sai com Covid. Normal. Vai lá, guerreira. Muito bem. O acesso à educação básica obrigatória, direito público subjetivo, ou seja, repete o que a Constituição disse, e eu já falei sobre os direitos subjetivos, né? E aqui ele reforça, né? Comprovada a negligência da autoridade competente, no caso, a diretora da escola que não quis abrir uma vaga para o teu filho para garantir o oferecimento do ensino, poderá ela, a diretora, ser imputada em crime de responsabilidade. E aí, onde é que nós vamos buscar esse crime de responsabilidade? Tá previsto na LDB? Não, nós temos no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão. Aqui, quando a diretora fecha as portas da sua escola, dizendo que superlotou, ou que não, tem que procurar vaga em outro estabelecimento, é uma omissão da autoridade ao seu direito fundamental, que está lá no artigo 6º da Constituição, que nós vimos hoje de novo. Artigo 53 do ECA. Agora estamos no ECA. Do direito à educação, cultura, esporte e lazer. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando pleno desenvolvimento, está igual na LDB, de sua pessoa. Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Sempre o trabalho. Assegurando-se o quê? Igualdade de condições para acesso e permanência, direito de ser respeitado por seus educadores, olha aí a responsabilidade em cima do professor, direito de contestar critérios avaliativos, olha aí, a Natiele deu uma prova muito difícil. Os alunos sem direito. O Joãozinho pode recorrer às instâncias escolares superiores. A professora Natiele está me perseguindo. Direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos. Olha aí, ó, isso é importante, ó. O Joãozinho conseguiu vaga na escola lá no Silon Rosa, a Mariazinha, irmã dele, tem direito, por ser irmã, na mesma escola, que frequente a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação básica. Por que isso? Para não onerar a questão do transporte. Com certeza. Parágrafo único. Para facilitar, né? Claro. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência
do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. É por isso que existem reuniões de pais e mestres periódicas. E aí, como é que a nossa banca perguntou para os futuros professores de viadutos? Sobre a Lei 8.069, ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, Paulo Freire, ao preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Tu dá risada, mas quando os doutrinadores, os juristas montam esses diplomas legais, todos eles são amparados em literaturas. Sabia disso? Sim, com certeza. Eu brinco com Freire, mas na área da saúde também é a mesma coisa. Sim. Bom, o que é assegurado às crianças e adolescentes? Quais são seus direitos, de acordo com o ECA? Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Também. De organização e participação em entidades estudantis? Também. Direito de ser respeitado por seus educadores? Então, o gabarito é? Todos os itens. Todos os itens. Muito bem. Deixa eu ver como é que nós estamos de horário. Muito bem. Nossa, já é 8h13, passa rápido, né? Passa ligeiro, né? E a gente tá tocando, né? É dever do Estado assegurar a criança e adolescente, ainda pelo ECA. O Estado tem que assegurar ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiverem acesso na idade própria. Isso aqui está igual ao LDB. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Vamos ver o Estatuto da Pessoa com Deficiência de novo, na próxima aula. Atendimentos em creches e pré-escolas a crianças de 0 a 5 anos de idade, já falamos sobre isso, e sobre os 6 anos de idade para os funcionários públicos. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, certo? De acordo com as condições do adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, aquilo que eu falei sobre uma enfermaria em cada escola, por exemplo. Né? Muito bem. Vamos fazer uma questão sobre isso. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público. Viu só? Objetivo de novo, né? Os 3 diplomas legais afirmam a garantia de impetrar um remédio judicial. Dizendo que, reafirmando que o seu não oferecimento é crime, importa a responsabilidade da autoridade competente. Muito bem. Então, como que isso é perguntado na prova? Não, aqui eu estou ressaltando, perdão, a Constituição Federal, no artigo 208, certo? Que nós Sim, vimos lá no começo da aula. Né? Isso. E aí, voltamos. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Ou seja, por que pupilos? Ah, eu não sou pai, eu só vivo com a mãe dele. Eu não tenho responsabilidade, não tem nada que ver. Ela trabalha o dia inteiro, eu não tenho que me importar, não é meu filho. Se vive sob sua guarda, ou sob seu pátrio poder, você é tão responsável quanto o pai sanguíneo. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão, olha só, olha o ECA pegando, ao Conselho Tutelar, o que eles comunicarão? Os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, certo? Esgotados os recursos escolares, seria os bilhetinhos, ao telefonema para o pai e para a mãe. Então, leva para o Conselho Tutelar e lá no Conselho Tutelar vai ser apurado por uma conselheira ou uma assistente social, vão fazer uma atuação junto à família, certo? O problema de evasão escolar é um problema social. Teve um concurso que eu fiz
da banca objetiva que cobrou exatamente isso. O que cabia ao Conselho Tutelar. Tá no ECA. No ECA diz bastante. Tem uma legislação Bem específica, mas no ECA aparece. E os níveis de repetência. Ou seja, nenhum diretor quer ter que dar explicação ao Conselho Tutelar porque tem tantos alunos em repetência. Uhum. Bom, para essa aula 8, eu encerrei esse slide. Agora, eu vou para o slide da aula 9. Não vamos perder tempo, já que temos uns minutos ainda. O negócio é produzir. Tu vai ver que alguns slides não estão prontos. Por quê? Porque nunca aconteceu isso antes. De faltar slide. De faltar. Mas não tem problema. Acontece, né? É que andamos, né? Foi super rápido. Olha só. Primeiro slide aqui já cai uma questão. De acordo com a Lei 12.288, o Estatuto da Igualdade Racial, lembra aquilo? Ó, agora nós vamos testar na prática, ver se sem ver o material, se aquela leitura que nós fizemos, nós vamos conseguir resolver a questão só com o que nós estudamos. Marque a alternativa que preenche a lacuna. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, é dispensável, facultativo, obrigatório ou prescindível o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil? Obrigatório. Obrigatório, perfeito. Foi criado, inclusive, essa lei 12.288 justamente para isso. Muito bem. Obrigatório. Aqui eu vou começar a trabalhar na próxima aula, o Estatuto da Inclusão. Aí eu comecei a puxar lá da Constituição, aquilo que nós vimos sobre inclusão. Nós já vimos isso. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de que atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Lembra que eu falei? Aluno especial dentro de sala de aula. A PAI é passado. Não é passado ainda. Existem serviços que somente a PAI oferece. Mas a ideia é incluir. E a LDB, nesse mesmo sentido, diz que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Então, agora, nós vamos botar em prática isso que nós vimos bastante na aula de hoje, sem precisar entrar em toda a leitura da Lei 13.146. Então, de acordo com a dita lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência incumbe ao poder público assegurar o quê? Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida? Não, todos não. Será que não? Não, peraí. Sistema educacional inclusivo. De inclusão, sim. Inclusivo em todos os níveis de modalidade. Em todos os níveis. A gente viu algum que ficou de fora? Tem inclusão. Não, tem que ter inclusão em todos eles, né? Perfeito. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas? Não lembro de ter oferta de educação bilíngue em Libras. Bom, nós temos uma legislação específica para Libras, que nós não contempla no nosso edital, mas o que eu posso te adiantar, eu já estudei Libras como disciplina, não sou fluente, mas eu posso te dizer com segurança que Libras é a nossa segunda língua. Libras é a língua brasileira de sinais. Ela é a segunda língua. E o português é a nossa primeira língua. Então, aqui já está o erro.
Libras como primeira língua, tá errado aqui. Certo? Tá. Uhum. Adoção de práticas pedagógicas, então aqui. Essa aí tá errada, então. Essa tá errada. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores, ou seja, práticas pedagógicas inclusivas como formação continuada de professores e oferta de formação continuada para atendimento educacional especializado. Tudo a ver, né? Sim. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos, atividades recreativas, esportivas e lazer no sistema escolar? Com certeza. Certo. Então, qual está correto? Pois é. O 2, eu posso te dizer com certeza que Libras não é a nossa primeira língua. E todos os itens não é. Então, seria 2 e 3. Vamos ver. Práticas pedagógicas inclusivas pelo sistema de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para atendimento educacional especializado. Olha só. Pois é, parece correta 3, né? Parece tão correta. Vamos fazer o seguinte. Essa fica como tema. Vamos pesquisar. Vamos. Vamos pesquisar e vamos... Eu creio, numa primeira olhada, que esse gabarito não a questão está mal formulada por não apresentar o gabarito correto. Mas, porque, assim, se eu fosse vou olhar marcar... vírgula, eu me comprometo, como eu sempre faço, a olhar vírgula por vírgula todas as palavrinhas que compõem as sentenças e ver se tem algum pega-ratão aí. Mas, desde já, eu refuto a número 2. E aí já acaba eliminando 3 alternativas. Só refutando a número 2, eu acabo eliminando 3 alternativas, concorda? Pois é, sobra 1 e 3. Não, sim, a 1 e 3 dá bem pra ver que tá correto, mas o que eu queria saber é o que tá errado na quarta. Então. No sistema escolar? Eu creio que sim. Mas, em igualdade de condições, vamos verificar isso aí. Já que estamos chegando no fim da nossa aula, a gente verifica. Vamos ver uma coisa aqui. Essa aqui dá pra gente fazer, já estudamos ela hoje. Tá. De acordo com a lei orgânica do município, o poder público municipal assegurará, na promoção do ensino de primeiro grau e educação pré-escolar, a observância de alguns princípios. Já vimos os princípios. Garantia de ensino superior, obrigatório e gratuito olha só, olha a maldade. Nossa. Olha a maldade da pessoa. A pessoa lê rápido, ó. Garantia de ensino superior na rede escolar municipal? Não. Não, né? Superior é federal? Aqui nós falamos de educação fundamental. Sim. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Exato. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, alimentação e assistência à saúde. Lembra que eu brinquei de uma enfermaria em cada escola? Sim. Então seria 2 e 3. Ué? É que eu não copiei a última. Aqui, ó, tá faltando a letra D. Faltou ali, ó. Aqui foi a falha minha. No copia e cola eu errei. Então, faltou a D. Faltou a D, que seria 2 e 3, mas tá muito claro, né? Tá muito claro, essa tá bem claro. Muito bem. Aqui, ó, nós já vimos lá na primeira aula, vai esgotar todas as minhas questões, eu vou ter que buscar em outra banca agora. De acordo com o parecer número 7 do Conselho Nacional de Educação, visto lá na primeira aula, os conteúdos curriculares de educação básica observarão algumas diretrizes. Olha só, parecer número 7. Orientação para a vida, difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, consideração das condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, somente um, somente o 2, item 1 e 3, ou 2 e 3?
Orientação para a vida? Eu marcaria 2 e 3. Se eu não estou enganado, nós já fizemos essa questão, lembra? Lá na primeira aula. E eu falei que orientação para a vida era amplo demais para o parecer número 7. Lembra? Pois é, imagina. Lembra desse comentário que eu fiz? Orientação para a vida é amplo demais. Isso é mais para LDB. Lembra que eu falei? Isso é mais para LDB? Acho que lembro, já faz umas aulas isso, né? Faz muitas aulas, foi em agosto. Mas assim, eu não marcaria 2 e 3. Hein? Esse é o gabarito, 2 e 3. É muito geral, né? Orientar a vida. Isso aí, isso aí seria LDB, no máximo. Cidadania, formação de cidadão. Sim. Aí sim. Agora, o cidadão, a educação plena. Esse orientação para a vida, ele vai mais para o lado da educação plena. Confere comigo? Plena, com certeza. Mas aí, isso é falado na LDB. O parecer número 7 do Conselho Nacional, ele é muito mais específico, certo? Ele é o que trata do ensino no 9º ano. Tá? Muito bem. Esse aqui é meu último slide para hoje, tá? E espero que tenha gostado. Avançamos até no... Nossa, muito! Eu adoro quando tem bastante questão, assim. Gosto muito. É que às vezes... Porque aí não me dá sono. Sim, é que eu não posso também ficar só em questão, porque aí seria uma aula de revisão, né? Eu gosto de trabalhar. Para mim é menos monótono, eu prefiro. Só que seria mais para uma reta final, sabe? Não adianta. Eu tenho que bater os artiguinhos chatos. Tem que ver, né? Como é que a gente vai resolver aquela questão do 18% a 25% se eu não parar um dia para ler contigo 18% a 25%? O artigo, né? Infelizmente. Com certeza. É chato. Eu sempre boto no máximo 3 questões porque elas tomam tempo, né? Eu preciso fazer vocês pararem para pensar e raciocinar. Para analisar, né? E aí toma tempo, né? Então por isso que eu não ponho mais. Mas quem sabe numa reta final a gente consegue fazer um dia só de questões. Seria interessante. Né? Bom, para hoje o que tínhamos seria isso. Muito obrigado pela paciência. Eu que agradeço. Espero contar com sua presença na próxima aula também. Espero poder participar também na próxima aula. Se vir que vai atrasar, manda um chat ali para nós no WhatsApp, que eu falo com a chefe lá e a gente ajusta, tá? Tá bem. Muito obrigada. Boa noite. Nada, boa noite. Tchau. Tchau.